A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Nós estamos transmitindo esta aula, a lição de número 4 da nossa revista da Escola Dominical, cujo título do trimestre é A Igreja Eleita. E desta feita nós estamos já estudando a quarta lição, que traz por título A Iluminação Espiritual do Crente, dia 26 de abril de 2020. E nós já vamos ler o texto áureo que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A nossa verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa lição está baseada em Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 23, o trimestre é baseado na carta aos Efésios, e vamos ler então o versículo 15, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Fernandes, da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Mutum, e nós estamos utilizando, os canais, as redes sociais, para estar transmitindo a lição da Escola Dominical aos nossos irmãos, porque devido à pandemia da Covid-19, nós estamos impossibilitados de estar reunindo por causa da proibição de aglomeração de pessoas. Então, você que está tendo a oportunidade de participar desta aula, Deus te abençoe, viu? Fico feliz de saber que você está aí participando, interessado em conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que essa lição possa falar profundamente ao seu coração, porque ela tem falado aos nossos corações. Pois bem, fazendo um brevíssimo resumo do que nós vimos até agora, já que esta é a lição de número 4, nós vimos que na primeira lição trata-se da carta aos Efésios. Ela é conhecida como a rainha das epístolas de Paulo, ela é conhecida também como a carta das regiões celestiais, porque Paulo aborda esse tema ao longo da carta, e é uma carta de um ensinamento profundo. Os capítulos 1, 2 e 3 vai falar da profundidade do Evangelho, a nossa posição em Cristo, o projeto de Deus de salvação, que é estendido a todas as pessoas, especificamente aos que creem. E os capítulos 4, 5 e 6 é mais prática e familiar. E desta forma, ela se constitui de uma carta de uma profundidade muito grande. Por isso que ela é conhecida como a rainha das epístolas, porque nessa carta, inspirado que foi por Deus, Deus usa Paulo para descortinar, o Espírito Santo assim o revelou, o inspirou, descortinar um projeto que estava no coração de Deus desde a eternidade, e que agora é revelado em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o cabeça da igreja, e nós louvamos a Deus por isso. Nós vimos que a carta foi escrita mais ou menos 61, por aí, da nossa era cristã. Paulo foi martirizado lá pelo ano 67, 68, e os destinatários são os irmãos lá de Éfeso, a igreja que estava ali em Éfeso, uma cidade importante daquela época. Hoje a região é conhecida como a Turquia, o país da Turquia, e Éfeso só existe lá hoje as ruínas, as ruínas da cidade. Infelizmente não existe mais quase nada lá dessa cidade. No capítulo 2, na lição de número 2,
nós vimos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Paulo inicia, o capítulo 1 louvando a Deus pelas grandezas das revelações e pela grandeza das bênçãos que agora nós temos em Cristo Jesus. E na lição de número 3, que foi vista semana passada, nós vimos sobre eleição e predestinação. Se constitui um tema profundo, que gera muitas discussões, mas a nossa crença enquanto assembleianos, nós até aqui trouxemos um material para quem quiser conhecer melhor o assunto, trouxemos aqui a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, você encontra com muita facilidade em qualquer livraria evangélica. Trouxemos também o livro Arminianismo Puro e Simples, onde vai explicar para nós ali as grandes verdades, que foram ensinadas através da palavra de Deus, mas que infelizmente algumas pessoas estão interpretando, trazendo algumas interpretações que têm trazido prejuízo para a fé de muita gente. A teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre, foi sistematizada por algumas pessoas. Isso tem contaminado algumas pessoas que infelizmente acham que é desse jeito. E nós não cremos assim, não pensamos assim, porque, conforme a lição disse semana passada, Deus elegeu em Cristo sim, desde antes da fundação do mundo. Então, não existe eleição individual, existe eleição coletiva. Deus elegeu a igreja eleita por Cristo. Os indivíduos se tornam eleitos quando eles passam a pertencer à igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. E dessa forma, então, passa a usufruir das bênçãos. Quais bênçãos? A eleição é para filiação, e a predestinação é para que nós sejamos transformados qual imagem de Jesus. Então a eleição e predestinação é puramente simples isso aí. Em todas as referências bíblicas que falam de predestinação, em nenhuma delas fala de condenação, apenas de salvação e bênçãos espirituais. Ou seja, não está dito que Deus vai salvar, já decretou salvar uma parte e condenar outra parte. Não está escrito isso, Deus deixou a palavra para todos ouvirem a mensagem do Evangelho, e o homem arrependendo e crendo, ele é eleito em Cristo Jesus para desfrutar das bênçãos completas do Evangelho. Isso para nós é eleição e predestinação. A lição de hoje é a iluminação espiritual do crente. Nós vamos dar sequência ao pensamento de Paulo no capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Então vamos à nossa introdução. A nossa introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, capítulo 1, versículo 15 e 16, oração intercessora, do 17 ao 19, e confissão e louvor e exaltação, do versículo 20 ao 23. Tudo isso no capítulo 1 da carta aos Efésios. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Deus é o único que pode salvar, Não há salvação se não for através de Deus. Nenhuma religião consegue resolver esse problema do homem. Aos homens isto é impossível. Os homens criaram as mais diversas religiões, as mais diversas filosofias, teorias e dogmas e assim vai. Mas a salvação é única e exclusivamente na pessoa de Jesus. É disso que trata também a carta aos Efésios. Vamos ao nosso primeiro tópico, que diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa é tão profunda, ela é tão profunda, que para nós compreendermos essas verdades reveladas agora no Evangelho de Cristo, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não consegue compreender. É por isso que Jesus disse que quando ele fosse, o Consolador viria. E disse ele que o Consolador, no Evangelho de João, ele disse que ele nos guiaria em toda a verdade. Então o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é ele que hoje revela para nós, mostra para nós, ilumina o nosso coração, para que eu e você possamos compreender as grandezas contidas no Evangelho de Cristo. Tá? Nós vamos falar bastante disso ao longo desta lição e vamos dar então continuidade ao nosso assunto. Vamos lá. Ação de graças e intercessão, é o que inicia assim o capítulo 1, versículo 15. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos
e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, está lá no versículo 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15, nós vamos ler essa passagem, porque ela é de suma importância para nós, né? Paulo, nesse texto, ele vai falar que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. É assim mesmo que está escrito lá, tá? 1 Coríntios 2, versículo 15, tá? Olha o que ele diz, ó. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo para nós também aqui em Coríntios que essas revelações, essas verdades reveladas através do Evangelho de Cristo, é tão profundo que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Quem era Paulo? Paulo era um homem, né? Era um homem guardador da lei, era um fariseu, era um homem que tinha ali um zelo religioso muito grande, conhecia, né, bastante o Antigo Testamento, mas não conhecia Jesus. Então ele, achando que perseguindo os seguidores de Cristo, ele estava fazendo um grande serviço para Deus. Mas o próprio Jesus, ele aparece quando ele estava a caminho de Damasco e mostra para ele que ele estava no caminho errado. Ou seja, todo homem que não anda segundo os passos de Cristo está andando no caminho errado, mesmo que esteja praticando religião. Paulo estava praticando uma religião, mas infelizmente sem Jesus ele não ia chegar a lugar algum. Então Jesus mostra para ele que há um caminho excelente, maravilhoso, e que Paulo, a partir daquele momento, passou a conhecer. Então lhe foi revelado, né, essas grandezas do Evangelho, aonde Deus usa ele, o Espírito Santo usa Paulo para escrever, né, não somente a carta aos Efésios, mas aos Gálatas, a profunda carta de Romanos, também algumas passagens em Coríntios, na carta aos Coríntios, ele vai mostrando quão importante é o homem conhecer, né, conhecer e viver o Evangelho de Cristo. Esta é a porta da salvação, o homem conhecer a Cristo unicamente como seu Salvador. Paulo então inicia dando graças, olha só o que ele diz, ó. Pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor, ou seja, Paulo ouviu dizer que aqueles irmãos, né, lá da igreja dos Efésios, né, lá na igreja de Éfeso, aqueles irmãos estavam vivendo uma fé genuína, uma fé profunda e um amor dedicado uns para com os outros. É tudo, irmãos, que Deus quer ver na vida de uma igreja que tem uma fé genuína e uma igreja que ama profundamente, tá? Uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, é uma igreja que agrada ao Senhor Jesus, porque para isso ele veio para espalhar este amor e trazer para nós também a fé genuína, né? O escritor aos Hebreus diz que ele é o autor e consumador da nossa fé, está lá em Hebreus capítulo 12. Então aqueles irmãos estavam vivendo um bom momento da sua vida, porque eles tinham uma fé genuína, perfeita, maravilhosa, eficaz, e ao mesmo tempo eles também amavam profundamente aos irmãos e amavam certamente a Deus. Então Paulo já começa dando graças, né, por essas verdades que chegou aos seus ouvidos. Ele diz, ó, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ou seja, qual pastor não quer, né, pastorear uma igreja que tem fé? Qual pastor não quer pastorear uma igreja que tem um amor ardente uns para com os outros e ao mesmo tempo também amando a Deus? É um amor vertical e um amor horizontal. E eu pergunto, como é que está a sua fé, meu irmão? Como é que está seu amor? Será que você ama mesmo conforme a Bíblia manda amar? Será que nós estamos amando como Cristo nos ensinou e nos instigou a amar? E será que nós temos a fé que a Bíblia requer de nós? Então pensa nisso, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para ter fé, nós temos que ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10 e o versículo 17. Então, os irmãos lá da cidade de Éfeso estavam desfrutando de um bom momento espiritual. Paulo louva a Deus pelas bênçãos espirituais, né? Que é a eleição, que eu já falei aqui, predestinação,
a adoção e o dom do Espírito Santo. Paulo intercede para que todos tenhamos a revelação do Espírito Santo para compreendermos essas grandes verdades. Mais uma vírgula, só vai compreender quem tem o Espírito de Deus na vida. Paulo diz que só quem tem o Espírito de Deus, que ele chamou de espiritual, tá? É que compreende essas verdades. Está lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios 2, versículo 14, nós lemos o 15 e 16, eu vou ler o 14 também. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta você tentar incutir o Evangelho na cabeça de uma pessoa que é carnal e que não está disposto a abandonar a sua carnalidade, uma pessoa que só vive em prol das suas próprias filosofias de vida, tá? Não adianta. A pessoa, para compreender essas verdades, ele precisa ter um encontro com Jesus, tá? E a primeira ação do Espírito Santo no homem pecador é convencer o homem de que ele precisa de Jesus. Uma vez que o homem compreendeu e aceita Jesus como Salvador, o Espírito de Deus então passa a trabalhar na sua vida, ele então passa a ser uma pessoa espiritual. O que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa que é guiada pelo Espírito, tá? Uma pessoa que não é guiada mais pela sua própria filosofia de vida e nem tão pouco guiado pela sua natureza carnal, não. Ele é guiado pelo Espírito de Deus, então agora ele passa a compreender as coisas de Deus, porque de outra sorte, disse Paulo, se ele não for espiritual, as coisas de Deus para ele parecem loucura. É por isso que muita gente não aceita o Evangelho, porque ele não consegue compreender que ele é um pecador e de que alguém morreu por ele. Para ele não faz muito sentido isso. Mas nós que entendemos, né, que cremos em Jesus e entendemos, devemos valorizar cada dia mais essa grande obra do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Paulo estava ciente de quão maravilhoso o Evangelho, ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a sua chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. 3 coisas que ele falou aqui. Ele orava a Deus para que os crentes tivessem condição de compreender por meio do Espírito Santo, primeiro, a chamada, né? A chamada. Segundo, a riqueza da herança. Terceiro, a grandeza do poder de Deus. Tudo isso nós vamos falar ao longo da lição. Segundo item do nosso primeiro tópico, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se pelo menos em 3 aspectos. Letra A, Deus chamou pessoas, ou seja, uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. 2, letra B, a chamada abrange serviço e santificação, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E letra C, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Eu quero perguntar aos nossos, as pessoas que estão nos assistindo nesta hora, você já teve a oportunidade de conhecer o Oceano Atlântico? Ou quem sabe você teve a oportunidade de conhecer o Oceano Pacífico? O oceano, se você chegar na beira da praia, você vai ver aquelas ondas se quebrando ali na beira da praia. E você olha aquele mar de águas que as vistas não alcançam mais. O céu se encontra com a água e aquilo desaparece, a sua visão não alcança mais. Aí você fica na beira da praia e se contenta em molhar os seus pés ali na beira da praia. A onda vem, né, joga um pouco de água ali nos seus pés, você molhou o pé e está satisfeito. Para você foi o bastante, não precisa você conhecer mais nada. Tá? Muita gente chega para o Evangelho e só molha os pés. Ele não sabe que à frente dele, ou seja, se ele prosseguir na caminhada de um relacionamento com Deus, existe algo muito mais profundo do que simplesmente molhar os pés, mas ele se contenta em molhar os pés. Olha os termos que Paulo usa para mostrar a grandeza do Evangelho. Olha só, Deus chamou pessoas. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação, e também
um viver em comunhão, uma vida irrepreensível. E terceiro, participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de ver Deus face a face. Quer mais do que isso? Olha a grandeza dos termos usados por Paulo aqui em Efésios. Então o Evangelho de Cristo é muito mais do que levantar a mão num culto. A pessoa levantou a mão, passou a frequentar os cultos, daqui a pouco ele é batizado em águas, daqui a pouco ele está participando da ceia, ele para nisso, ele só molhou os pés, ele não quer mais continuar, né, andando no Espírito, ele não quer mais se aprofundar no reino do Espírito, para que Deus possa iluminando ele cada dia mais, para que ele possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Cristo não é um mero fundador de religião, é o próprio Deus em pessoa que veio aqui e habitou entre nós, e disse João, vimos a sua glória, Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, mas muita gente, isso não mexe mais com eles, tá? Eles vivem numa vida tão rasinha, que eles não querem se aprofundar mais num relacionamento mais profundo com o Espírito de Deus, tá? Para que o Espírito de Deus possa ir trabalhando a sua vida espiritual, seu caráter, sua visão, iluminando seus olhos e transformando ele cada dia mais parecido com o caráter de Jesus. Então, qual a esperança da vocação? É justamente, primeiro, ela abrange 3 aspectos. Deus chamou, Deus vocacionou, e Deus destinou. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Nós já temos um destino, tá? Nós já temos um destino, nós já sabemos para onde vamos. As pessoas que não conhecem a Cristo morrem em desespero, porque infelizmente morreu sem condição. Mas nós já sabemos para onde nós vamos quando partimos aqui dessa terra. E se você não tem essa certeza, você precisa buscar ela na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Terceiro item do nosso primeiro tópico, as riquezas da glória da sua herança. Vamos lá. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Olha os termos que Paulo usa. Eu pergunto a você, digamos que se você estivesse andando, né, aí pela zona rural do nosso município aqui de Mutum, pela estrada, de repente, né, deu um deslizamento de terra lá, nessa chuvada, que daí sempre derrama aquela chuva na beira da estrada, esparrama aquele monte de terra na beira da estrada, alguns costumam até tapar a estrada, né, bloquear a estrada, melhor dizendo. De repente, se acontecesse algo disso, e aquele deslizamento de terra descortinasse ali uma jazida de ouro incalculável, o que você faria? O que você faria? Tá? Pois é, o Evangelho é muito mais do que uma jazida de ouro, o Evangelho é incalculável, tá? O poder de Deus para a salvação do pecador é algo inimaginável pelos homens, mas infelizmente os homens querem mais praticar uma religião do que ter um encontro pessoal com Deus na pessoa do seu Filho. Então Paulo usa as riquezas da sua glória e da sua herança. Olha os termos que ele usa. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como, observa, perdão dos pecados, adoção de filhos, bênçãos para ser desfrutadas, que serão desfrutadas no porvir, ou seja, no futuro. Como, por exemplo, veremos Deus, o Pai, veremos a Cristo, o seu Filho, nosso Salvador, e o adoraremos. Aleluia! Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 19, de 7 a 9. Então, salvos tomarão posse da riqueza preparada, da herança preparada, desde a fundação do mundo. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glórias a Deus. Vou ler agora essa parte aqui de Apocalipse e estaremos encerrando esse primeiro tópico. Apocalipse 19, de 7 a 9. Olha o que diz. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me,
Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Terminamos aí o nosso primeiro tópico em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição, né? Na primeira nós aprendemos a esperança da vocação e as riquezas da glória, né, do Evangelho de Cristo, o grande projeto de Deus para a salvação do homem, a saber, aqueles que creem em Cristo Jesus. O nosso segundo tópico vai falar a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Primeiro item, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Versículo 19 do capítulo 1. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, ou megetos, que é grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses três termos indica apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. O que nós aprendemos nesse primeiro item do segundo tópico? Que Paulo usou a expressão sobre excelência da grandeza do poder de Deus. Então você observa aqui, né, Deus usou Paulo para não poupar as palavras, né, para tentar, pelo menos, chegar perto daquilo que a gente possa compreender do que é a grandeza, a altura, a profundidade, a largura do plano, do projeto maravilhoso de Deus, Pai, em Cristo Jesus, para a salvação do miserável pecador, que caiu, né, terrivelmente no pecado lá no Éden, né, desonrou a sua posição enquanto, né, criatura de Deus, servo de Deus, para agora ser um escravo do diabo por causa do pecado, e de lá para cá, a humanidade só vem colecionando tragédias em cima de tragédias, mas em Cristo Jesus nós podemos ser restaurados, em Cristo Jesus nós temos vida, em Cristo Jesus nós somos libertos. Então, tudo se concentra na pessoa de Jesus. O Evangelho é cristocêntrica, a Bíblia é cristocêntrica e a nossa vida tem que ser cristocêntrica também. Nós já falamos nesse tópico, no tópico anterior, que o projeto de Deus abrangia, o aspecto da eleição abrangia, né, serviço e santificação. A gente fica observando, né, muitas pessoas se dizem crentes em Jesus, não gostam de fazer nada para Deus, não fazem nada, tá? Alegam que não têm capacidade, outros dizem que não são vistos, né, mas tudo isso é uma balela, porque tem serviço para todos. Tem um hino na nossa arma que diz: há trabalho pronto para ti, ó cristão. Ou seja, existe coisas para nós fazermos. Todo crente pode testemunhar de Jesus, todo crente pode interceder, todo crente pode orar e deve orar, todo crente pode estender a mão para quem está precisando de ajuda. Todos nós podemos fazer alguma coisa que glorifica o nome do Senhor. Mas infelizmente encontramos pessoas na igreja que não entenderam ainda qual o propósito de Deus, né, na sua vida, em chamá-lo, em elegê-lo em Cristo Jesus, em predestiná-lo, em vocacioná-lo, em adotá-lo, em dar para ele o direito a uma herança maravilhosa lá no céu. Já começa a desfrutar daqui nessa terra. As pessoas não gostam de fazer nada para Jesus, nada, e dizem que não tem capacidade, mas muitas vezes na vida profissional deles, eles se esmeram, eles se esforçam, eles correm atrás, eles ultrapassam os seus limites lá no seu trabalho, mas quando você vê ele na igreja, ele não gosta de fazer nada, é uma pessoa apática, tá? Mas não vai acertar, não é com o pastor da igreja, vai acertar é com o dono da igreja, que se chama Jesus. É só dar uma lidinha na parábola dos talentos, que nós vamos ver que Deus vai chamar para um acerto de conta, tá? Então pensa nisso. Paulo chamou de sobreexcelente, que traduzido é extraordinário.
O que é uma coisa extraordinária? Extraordinário é uma coisa, né, que causa uma admiração muito grande, uma coisa que ninguém estava esperando, algo grandioso, algo maravilhoso que vem e deixa a gente de boca aberta. Paulo usou a expressão sobreexcelente, né, sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Grandeza é o quê? Magnitude, né? O que é uma coisa grande? É uma coisa magna, né? A magnitude do poder de Deus. O Deus que fez os céus e a terra. Imagina, tem mais estrelas penduradas aí nesse espaço sideral do que areia, grão de areia na praia. Existem mais planetas, satélites naturais, sóis. Existem sóis 100 vezes maior do que o nosso espalhado aí no universo. Uma imensidão de planetas. E tudo isso foi Deus quem fez. Ele conhece todas elas, pelo brilho, pelo nome, que certamente lhe deu para cada uma delas, todas elas ele conhece. Tem mais estrelas no céu do que grão de areia na praia. E eu pergunto a você, o Deus que fez todas essas coisas, é o mesmo Deus, né, que se humanizou na pessoa de Jesus, para salvar você e para salvar a mim. E por que você não consegue se libertar desses vícios? Por que você não consegue triunfar em Cristo Jesus? Por que você ainda está preso em coisas do passado? Por que você ainda formata o Criador com uma imagem de escultura, de gesso, de pedra, de madeira? Não, Deus jamais vai ser identificado por qualquer tipo de imagem, né? Na verdade isso é um paganismo da pior qualidade. Deus é Espírito e quem o serve, quem o adora, deve adorá-lo em Espírito e em verdade. Está lá no Evangelho de João capítulo 4, versículo 24. Então, Paulo usou as expressões sobre excelente grandeza do seu poder. Deus é poderoso para salvar, tá? Agora, o pecador tem que querer ser salvo. Querer ser salvo. Não adianta Deus estar com o braço aberto para salvar, se o pecador não quer ser salvo. Não adianta. Aí quando morre uma pessoa aí de qualquer maneira, todo mundo coloca ele no céu, né? Vai para a rede social, fulano está lá alegre lá no céu, está cantando lá no céu, está tocando violão lá no céu, está fazendo não sei o que lá no céu. A pessoa nunca quis saber de céu. Nunca quis saber de Deus, nem de Jesus, nem de Bíblia e nem de céu. Aí depois que morre, todo mundo coloca ele lá em cima, mas todo mundo não é Deus, tá? Todo mundo não é Deus, só quem coloca no céu é Deus, tá? É Deus. Então o homem tem dois caminhos a escolher, ou o caminho do mal, ou o caminho do bem, ou o caminho da salvação, ou o caminho da perdição. Basta o homem escolher. Deus continua salvando na pessoa do seu filho. Basta o homem reconhecer que ele é um pecador e que ele precisa de Jesus. Só Deus e ninguém mais tem grandeza de poder extraordinário de transformar o pecador caído e escravizado por Satanás. Quantas pessoas na igreja eram escravizados, né? Afundados na feitiçaria, na mentira, na bandidagem, em todo tipo de trapicolagem, outros no sexo depravado, e foram libertos por Jesus, porque eles quiseram ser libertos por Jesus, tá? Então Jesus continua salvando. Quando Paulo falou de poder, no original grego é dunamis, de onde vem a nossa palavra dínamo, dinamite e dinâmico. A palavra ali é dunamis, tá? No original, quando Paulo usa ali a palavra poder, poder de Deus, é justamente isso aí. O que é um dínamo? Dínamo é um gerador de energia. O que é uma dinamite? É um dispositivo para arrebentar grandes rochas. E o que é uma pessoa dinâmica? É uma pessoa que ela não aceita ficar parada, ela está sempre se movimentando, querendo melhorar cada dia mais. Assim tem que ser o cristão, querendo melhorar cada dia mais no seu relacionamento com Deus, porque as coisas de Deus são profundas e nós não podemos simplesmente ter um pensamento de que o evangelho é grande. Eu tenho que desfrutar dessa grandeza, eu tenho que experimentar essa grandeza. Então não basta eu falar de Jesus, eu tenho que andar com Jesus. Segundo item, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, é poder em ação. Segundo, a expressão força vem do grego kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischus, que indica o poder inerente. Essas palavras aqui gregas, só o pastor Zé Dutra que fala elas direito. Poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza, ou seja, faz parte da natureza de Deus,
opera a favor daqueles que creem, a favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Tá? Nós vamos falar, mas vai ser discutido no terceiro e último tópico da nossa lição. Primeiro, para demonstrar a grandeza do poder de Deus, que Deus é capaz de fazer tudo isso que Ele prometeu, primeiro, Ele ressuscitou a Cristo. Tá? Segundo, a sua ascensão aos céus, a ascensão de Cristo aos céus, à direita de Deus. E terceiro, a sua elevação acima de todo domínio, poder e potestade. Então, Paulo disse que Deus, para provar que Deus é capaz, Ele tem força, Ele tem poder de fazer tudo isso que o Evangelho diz que Ele faz, quando Ele fez o que Ele fez na vida de Jesus. Ou seja, Ele ressuscitou a Cristo, Ele ascendeu a Cristo aos céus e elevou a Cristo acima de todo poder e de toda potestade, seja boa, seja mal, Cristo acima de todas as pessoas. Nós não vamos entrar porque vai ser o último tópico da nossa lição. Terceiro e último tópico da nossa lição: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nós vivemos numa época em que as pessoas querem se exaltar. Vivemos numa época em que os homens querem ser tratados como verdadeiros deuses ou semideuses, são as glórias humanas, puramente humanas. Enquanto o homem está querendo se endeusar, enquanto o homem está querendo ser grande, Deus se fez pequeno na pessoa do seu filho. Enquanto o homem quer ser Deus, Deus se fez homem na pessoa do seu filho. Para quê? Para que o homem pudesse ser salvo por alguém semelhante a ele mesmo. Cristo padeceu, sofreu como homem, venceu como homem, ressuscitou corporalmente, foi visto e tocado, ascendeu aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Tá? Então o Evangelho, o pacote é completo. E hoje nós precisamos crer nessa verdade e desfrutar das bênçãos que correspondem a essas verdades contidas no Evangelho. Cristo é o nosso maior exemplo de exaltação. Vamos lá. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível a todos os crentes. Primeiro, Cristo, a primícia dos que dormem. Está lá em Coríntios, Paulo enfatizou que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Está lá em Atos 2:24, 3:23 e 17:31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Está lá em 1 Coríntios 15, 20 a 22. Está escrito assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Está em 1 Coríntios 15, versículos 20 ao 22. Paulo trouxe um ensinamento para nós sobre a ressurreição dos mortos, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então ele começa falando que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, logo nós que cremos nele também ressuscitaremos, porque foi isso que Jesus disse lá atrás no Evangelho de João. Aquele que nele cresce, ele o ressuscitaria. E nós cremos na palavra do Senhor Jesus, porque ele nunca deixou uma das suas palavras cair por terra. Nunca deixou. Ele é fiel, foi fiel em tudo, continua sendo fiel, ele vai cumprir a sua promessa de que um dia aqueles que morreram, Paulo usa a expressão dormir, porque na verdade o crente, quando ele morre, na verdade ele está dormindo, não que ele esteja inerte, tá? Como diz algumas doutrinas por aí, não. Quer dizer que ele está passando por um sono que ele vai acordar daqui a pouco na ressurreição, mas ele está consciente de que ele está salvo, tá? De que ele está num lugar tranquilo, lugar de paz, maravilhoso. Ainda não vê Deus face a face, porque a ressurreição ainda não aconteceu. Haverá a ressurreição, onde o corpo que se decompôs será unido ao espírito do crente que morreu salvo, em fração de segundos, tá? Vai subir a encontrar Cristo nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Deus demonstra o seu poder em nós, provando isto, ressuscitando Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Olha que coisa maravilhosa, tá? Não há do que se desesperar, porque quem morreu
fazendo a vontade de Cristo. Quem morreu com Jesus no coração, não é morrer de qualquer maneira, mas morreu servindo a Cristo, Cristo vai ressuscitá-lo no último dia, como disse Paulo, tá? Haverá uma ressurreição de salvos, e os que morreram salvos vão participar desta ressurreição. Então, a prova de que Deus cumpre em nós todas as verdades e as promessas do Evangelho é o fato de Cristo ter ressuscitado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz, a nossa fé seria vã, a nossa esperança seria murcha, mas Cristo ressuscitou, está à direita do Pai. Segundo item do terceiro tópico, Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo. O que é a ascensão? É que quando Cristo subiu aos olhos de todos os seus discípulos. Em referência à promessa messiânica do Salmo 110, que diz assim, ó, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Está lá no Salmo 110, ou seja, 1000 anos antes de Cristo, Deus prometeu fazer o que fez e cumpriu. Cristo morreu, ressuscitou e foi elevado, está à direita do Pai, tá? Cumprindo o Salmo de número 110. Continuemos aqui a nossa leitura da lição. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Tá? Hoje não há mal que resista a Jesus, na verdade nunca houve, né? E principalmente agora, porque Cristo está elevado, Cristo está sentado no trono, então não há potestade, não há mal, não há governo tirano, não há nada que possa impedir a obra de Cristo. Querendo os homens mal ou não, querendo os homens ímpios ou não, Deus vai fazer tudo o que Ele prometeu na sua palavra. E os que aceitaram a Cristo vão triunfar no final. Podemos estar chorando agora, nós vamos sorrir depois, tá? Porque a vitória já é nossa, por causa de Jesus, não porque você é bonitinho ou porque você é bonzinho, mas porque Cristo venceu por nós e nós vamos vencer quando nós estamos seguros em Jesus. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, que endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Quando foi que você sentou no lugar celestial, meu irmão? Quando você aceitou Jesus como Salvador. Então é um antegozo da salvação eterna. Você já desfruta aqui nessa terra, vivendo com Cristo, a não ser que você não viva. Mas se você vive com Cristo, você já tem um antegozo da eternidade morando com Ele lá no céu. Você já tem um pedacinho do céu aqui na sua vida. Então, se essas verdades são todas essas que a Bíblia está falando, pastor, então por que tem tanto crente derrotado? Por que tem tanto crente que só vive de cabeça baixa, só contando derrota, só caindo em pecado? Por quê? Porque não tiveram um encontro real com Jesus. Ou então tiveram um encontro e depois abandonaram a Cristo, porque Cristo não abandona ninguém, Ele é fiel na sua palavra. Então, Ele nos fez, observe que Paulo usou a palavra no presente, nos fez assentar, na verdade está no passado, nos fez assentar nos lugares celestiais. Quando foi que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais? Quando do nosso encontro com Cristo, tá? Perdidos pecadores, nos encontramos com Jesus, a nossa vida foi transformada e passamos a assentar nos lugares celestiais, porque Cristo está sentado nos lugares celestiais. Então nós estamos sendo representados lá por Jesus. Jesus nos representa lá no céu. Um homem que fez a vontade de Deus aqui na terra, Jesus, está sentado à destra do Pai. Então se o nosso caráter for transformado, qual o caráter de Cristo, e esse trabalho é do Espírito Santo, se você deixar, se nós deixarmos, né? Ele cada dia trabalha isso em nós. Se nós tivermos a nossa vida transformada com a imagem de Cristo, nós somos cidadãos do céu. Tá? Já estamos assentados com Cristo lá no céu. Agora, isso é condicional, né? Condicional. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Amém? Glórias ao nome de Jesus. São coisas grandiosas, que uma liçãozinha dessa de 40 minutos, não dá para descortinar tudo isso, tá? Não dá, e também a nossa capacidade não é tanto assim também, para nós descortinarmos, né, as grandezas de tudo isso que é ensinado nessa pequenina carta de Efésios, de 6 capítulos, mas de uma mensagem que mexe com o nosso coração e que deve mexer também com o seu coração. Para finalizar, o último item
do nosso terceiro tópico e o final também da nossa lição. Cristo exaltado sobremaneira. Observa, nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo poder, principado e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. E significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada sobre Cristo e não sobre Pedro, como diz alguma teologia aí, furada, infelizmente, né? A igreja está edificada sobre Cristo, então, somente Cristo pode cuidar da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a seguir, diz o seguinte, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 9 ao 11. Então esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus, tá? Que foi ressuscitado, foi assunto ao céu e está elevado acima de todo poder, de todo principado. Os reinos dos homens acabarão, os reinos dos homens afundarão como uma barca velha no rio, mas o reino de Cristo vai durar para todo sempre, e eu faço parte desse reino, você faz parte desse reino, e se você não faz parte, você precisa fazer, você precisa ter o seu encontro com Jesus. Dado isso, a nossa lição, a iluminação espiritual do crente. Vamos voltar nas primeiras palavras que nós falamos. Qual era a oração de Paulo? Quem se lembra? Qual era a oração? Qual era a intercessão de Paulo? Para que os crentes tivessem seus olhos iluminados pelo Espírito de Deus. Para quê? Para compreender as grandes verdades contidas no Evangelho de Cristo. Infelizmente, muita gente não compreende. Muita gente na igreja vive uma vida muito superficial com Cristo, muito rasa no Evangelho. Ele não se aprofunda, ele não quer um maior comprometimento. Então vão ficando vazios, frios, e muitos já nem crentes são mais. Frequentam o templo, mas crentes mesmo não são mais, tá? Eles acostumaram a vir. Mas eu louvo a Deus que você que está participando dessa aula, você é um eleito em Cristo Jesus, você é um predestinado para a glória de Deus, não por sua causa, mas por causa de Jesus. Você foi adotado por Deus em Cristo Jesus, e você tem direito à herança, a herança que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor e que perseveram em seguir a Cristo até o final. Não é aquele que começa a caminhada e para, não. É aquele que vai até o final. O autor dessa carta aos Efésios, Paulo mesmo disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo morreu logo depois disso. Logo depois que ele pronunciou essas palavras, está lá em 2 Timóteo. Logo depois que ele pronunciou essas palavras, inspirado por Deus, estava finalizando o seu ministério, né? Uma longa ficha de trabalho, trabalhou muito para Jesus, agora estava chegando o seu final, já não era mais jovem, já era um senhor de idade, certamente, né? Não estava com a saúde muito boa, mas ele veio a ser martirizado, ele foi, tudo indica, pelos historiadores, que ele foi decapitado, né? Foi decapitado, martirizado, mas ele guardou a fé até o final. É o que você deve fazer, é o que nós todos devemos fazer. Vamos à nossa conclusão da nossa lição de número 4. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos, a compreensão das dádivas da salvação, demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia, glória a Deus. A maior grandeza do Evangelho é saber que eu e você, miseráveis pecadores, caídos na sarjeta do pecado, podemos ser salvos, podemos ser perdoados, podemos ser transformados com a imagem de Jesus. É o que eu desejo para o seu coração, é o que a Bíblia deseja para você, que você seja transformado
com a imagem de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quero fazer uma oração com todos. Pai, eu agradeço a Ti por esta lição, mais esta lição. Peço ao Senhor que abençoe tantos quantos neste momento participaram, Senhor, desta aula. Que o Senhor possa estar, Senhor, agraciando os Teus filhos com a porção da Tua palavra e que eles possam compreender, Senhor, a sua posição em Cristo Jesus como eleitos do Senhor para morar no céu de glória. Tão somente nos ajuda a compreender essas verdades pela iluminação do Teu Espírito Santo. Nós rogamos a Tua bênção com ação de graça no poder do santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.